Olha, então, bom dia. E agora mais a sério é o seguinte. Primeiro, agradecer à ADRA o arranque de mais esta obra. Aliás, nós basta percorrermos as estradas de Bostelos e percebemos que há esta expectativa, e esta expectativa fundada de que estas obras começassem, por isso é que nós deixámos, não podemos intervir nos pisos e nas estradas, porque efetivamente são com muito má qualidade, porque exatamente prevíamos que esta obra começasse e pronto, finalmente começou. Vamos pedir aquilo que pedimos em todas as circunstâncias, quando começamos obras deste ano, que é as populações terem alguma paciência, que é mesmo o nome, porque isto é o pronúncio de durante um tempo termos lama e pó, conforme está a calor ou chove. Mas depois, no final, estou absolutamente convencido que vamos conseguir repor todos estes pisos nestes pavimentos e que as coisas correm e finalmente, e depois durante muitos anos, temos condições para termos aqui muito melhores condições para todos. É uma obra absolutamente essencial. Estamos a falar de saneamento básico e pronto, muitos dirão que já devia estar. Ok, durante todos estes anos queria enaltecer aqui a quantidade incrível de obras que temos vindo a realizar neste contexto. E a Águeda, que estava numa situação aqui, não é preciso recorrer tão atrás, de um grande atraso relativamente a este tipo de infraestruturas, neste momento está perfeitamente alinhado com os melhores e, portanto, isso é um bom sinal. Naturalmente não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Há algumas destas pontas, como é o caso de Bostelos, que foram ficando para mais para trás. E pronto, eu diria que é um momento bom em que nós estamos a verificar o arranque destas obras. Agora penso que não vai haver grandes percalços e que tudo vai correr bem. E, portanto, uma vez mais, o meu agradecimento à ADRA e o agradecimento também à Junta de Freguesia, que afinal de contas estávamos aqui a dizer que desde o início do primeiro mandato aqui do Executivo Sr. Albano Abrantes, este era um desejo de termos esta obra. Eu gosto de enaltecer a perseverança das pessoas e percebermos que às vezes as coisas só acontecem de uma forma muito fácil e imediatamente. Aqueles que nunca fizeram nada é que dizem que imaginam que é assim. Esses, os que estão muitas vezes sentados no sofá, a dizer, isto é uma vergonha, aliás, está muito em voga quando alguma coisa falta fazer, é uma vergonha. Eu diria que temos um orgulho muito grande em muitas coisas que vamos fazendo e que vamos contribuindo para que se façam e, portanto, eu diria que hoje é um dia bom para a freguesia da Guarda de Cima, para o Conselho de Águeda e, naturalmente, para as pessoas todas que aqui vivem, porque a qualidade de vida vai indiscutivelmente aumentar agora com esta infraestrutura. Muito obrigado a todos. Bom. Ora, bom dia a todos também, em particular, assim, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, à Junta, Sr. Presidente da Junta, aos senhores, enfim, jornalistas que estão aqui presentes, à empresa construtora, aos colegas da ADRA, que estão aqui das várias áreas da ADRA, e à empresa que vai acompanhar aqui a fiscalização desta empreitada. O Sr. Presidente da Junta dizia-me, quando chegámos aqui, que este era um objetivo, era uma bandeira da Junta já há muito tempo. E é aquilo que dizia o Sr. Presidente da Câmara, ou seja, isto é saneamento básico, é assim que se chama na prática, no nosso setor, uma rede de águas residuais, enfim, faz parte do saneamento básico, engloba a água e engloba o saneamento. E este termo, enfim, dá-nos a ideia que de facto são infraestruturas em qualquer circunstância, são infraestruturas absolutamente essenciais e são essenciais quer para a qualidade de vida das populações, quer do ponto de vista de saúde pública, porque as pessoas não se apercebem e muitas vezes a água dos solos está contaminada com parâmetros, enfim, bacteriológicos, contamina depois as próprias águas freáticas e isso tem a ver com o facto, enfim, de haver tradicionalmente a forma que as pessoas têm de se libertar da água depois de a usarem, das águas sujas, é com sistemas individuais. Enfim, não tem outra hipótese. E não tem outra hipótese porquê? E porquê é que, enfim, estamos aqui hoje? Porque, efetivamente, se repararem, nós estamos a falar praticamente aqui nesta zona de 1 milhão de euros de investimento. E, portanto, estas infraestruturas, neste caso de saneamento,
São infraestruturas muito caras e acho que as pessoas genericamente têm a percepção disso quando pretendem fazer qualquer obra, por mais pequena que seja, aquilo que pagam. E efetivamente abrir as ruas, os pavimentos, as escavações, os equipamentos, esta obra vai ter uma estação elevatória, ou seja, como as pessoas sabem, o esgoto só corre para um lado, quando é preciso vencer uma inclinação, uma pequena colina, uma encosta, é preciso, energia, é preciso fazer estações elevatórias e depois esses equipamentos têm de ser mantidos e operados, ou seja, isto não se faz e fica feito definitivamente e não há mais nada a fazer. A realidade é exatamente o oposto disto, ou seja, e por isso é que também existe a ADRA. Nós temos equipas a nossa parte de operação e manutenção, que vai andar depois em cima das coisas, vai reparar aquilo que estiver mal, avarias de todo tipo nas estações elevatórias, compete-nos a nós 24 horas por dia, 365 dias por ano, manter as coisas em funcionamento. E isso significa para as pessoas aqui, do Restelo, significa uma coisa que, de uma forma ou de outra tinham problemas deste género e agora tem alguém no futuro que vai resolver esses problemas e, portanto, as coisas vão funcionar por décadas, definitivamente. Tem saneamento, passou a ter definitivamente e as coisas são mantidas e são operadas e, portanto, é um benefício para as pessoas e para o património da freguesia, é um benefício, de facto, muito grande e daí que fosse um objetivo da freguesia. Nós estamos contentes por contribuir para resolver este assunto. O Sr. Presidente já referiu que se fez muito e, de facto, a ADRA já investiu cerca de 28 milhões de euros aqui no Concelho só em redes de águas e saneamento. Portanto, estamos próximos de 30 milhões de euros, que é um valor fácil de fixar na nossa cabeça. E, portanto, mais uma vez, estamos a falar sempre de coisas muito significativas. No início, quando a Câmara tomou a decisão, já vou explicar como é que a ADRA surge, de facto, o atendimento aqui no Concelho em redes de saneamento era cerca de 60%. Só 60%, das casas e das zonas é que tinham acesso a terem saneamento e terem uma rede e terem as suas águas residuais devidamente tratadas. Portanto, também a questão ambiental aqui é muito relevante. Neste momento, o Concelho já tem 85%. E, portanto, tudo isto, nós não conseguimos fazer isto tudo ao mesmo tempo, como é óbvio, o Sr. Presidente da Câmara já o referiu, mas as pessoas sabem isso, não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. O que é certo é que com o planeamento que a gente fez, há de resolver os problemas todos e esta mudança é muito significativa. Portanto, hoje, as metas nacionais em termos de saneamento para as populações é 80%. E, portanto, nós passamos, eu permito-me dizer em pouco tempo, a escala do tempo é relativa, mas passamos dos 60% a 85%, e, portanto, hoje o Concelho é um Concelho, que está a ombrear com qualquer outra região do ponto de vista daquilo que as populações têm. Não vou prolongar muito mais, só referir mais uma vez que a ADRA é uma empresa da Câmara Municipal, ou seja, a tendência, a empresa ADRA, o que é isso? A ADRA é uma associação dos 10 municípios aqui da região com uma empresa 100% pública nacional, que é a Águas de Portugal, que pertence ao Estado. E, portanto, quando as câmaras se juntaram e decidiram, juntar-se às Águas de Portugal para resolver os problemas que existiam, está aqui um bom exemplo daquilo que resultou disso. Ou seja, passar de uma situação que tinha de ser resolvida, tinha de se melhorar os níveis de atendimento e saneamento básico, e pronto, está aqui o resultado. Não é verdadeiramente o resultado, é o começo aqui, mas daqui a 240 dias, a menos de um ano, poderemos estar aqui a beber uma taça de champanhe, já com o sistema a funcionar. Entretanto, e até lá, aquilo que disse o Sr. Presidente da Câmara, e já, falei com o Sr. Presidente da Junta e sabemos todos disso, as pessoas vão ser incomodadas. Portanto, são obras nas ruas, vai haver todo tipo de incómodos.
Peço aqui particularmente à empresa construtora e à empresa de fiscalização para, enfim, terem atenção também à necessidade de incomodar o menos possível as pessoas e as populações, mas é isso que normalmente fazem, e às populações, de facto, e ao Sr. Presidente da Junta para acompanharem o processo e, enfim, garantirem que essa paciência que vai existindo e nós vamos cumprir para que seja o menos possível assim. Termino só com o que é que depois acontece. Com a infraestrutura a funcionar, ela não funciona sozinha, ou seja, é preciso, nós do nosso lado mantemos a infraestrutura, é preciso que as pessoas liguem, ou seja, vai continuar tudo do ponto de vista, enfim, do ambiente errado, as pessoas vão continuar a não ter o serviço se não ligarem. E, portanto, logo que a infraestrutura esteja concluída, ensaiada, nós informamos as populações e depois devemos vir aqui com o Sr. Presidente da Junta e pedir às pessoas para usarem a infraestrutura. E só assim é que a questão, enfim, do ambiente e da sustentabilidade aqui da zona do ponto de vista da contaminação das águas dos terrenos freáticas é que é resolvida. Enfim, é um processo que passa de uma situação em que não existia esse controle para uma situação adequada do ponto de vista ambiental. Não vou dizer mais, porque acho que já disse demais. Só agradecer, enfim, a todos, agradecer à Câmara Municipal e ao Sr. Presidente da Junta, à Junta, e agradecer a todas as pessoas que estão aqui, enfim, com interesse em ouvir o que é que a gente vai fazer. Já falei no 1 milhão de euros, isto há 115 casas, enfim, que vão ser servidas, portanto 115 a mais. Portanto, não estou a falar de pessoas, as pessoas são mais, em cada casa há mais que uma pessoa, mas há 115 previstos, 115 ramais que vão ser feitos e, portanto, há 115 habitações que vão ser melhoradas e passam da situação de serem habitações, enfim, sem infraestruturas, e são habitações com infraestruturas e podem fazer as contas, que eu faço sempre, desta vez não fiz de cabeça e não vou fazê-las para não errar. Mas é fácil, é dividir 1 milhão de euros por 115 mil, por 115 casas e vejam o que é que isso significa de melhoria para cada habitante na freguesia e para cada casa. É assim. Obrigado a todos. E, enfim. Não posso, tenho a agradecer realmente, porque, como eu disse, isto foi sempre uma bandeira nossa, este trabalho aqui no lugar de Bustelo, sempre lutámos para que realmente isto pudesse ser feito. Eu acho que é uma hora, da minha parte e do Executivo da Junta, uma satisfação enorme de realmente esta obra ter começado. E tenho que agradecer ao Sr. Presidente. A mim não. Que de facto foi hora para nós, Junta de Freguesia, é uma hora feliz. Quando soube que começava no dia 10, foi uma hora feliz para nós. Obrigados e tenho que agradecer e a alegria bastante. Falou de um investimento na ordem dos 950 mil euros para o lugar de Bustelo. É importante para esta população? Eu diria que é essencial. Ou seja, na prática estamos a falar de uma obra de saneamento básico, ou seja, pela primeira vez a freguesia tem acesso a um serviço, vai ter acesso a um serviço onde as águas residuais, as pessoas usam a água potável, usam nas suas atividades diárias para a alimentação, para a higiene, e a água fica suja e imprestável. E, portanto, depois vai, a gente no setor chama água residual, são esgotos, e, portanto, é importante que haja uma entidade, que somos nós, a ADRA, que recolhe essas águas residuais e que as trata e depois, quando são descarregadas no ambiente, voltam novamente a ter condições para não prejudicar o ambiente. Deixam de ser as águas sujas, são tratadas e são descarregadas. E, portanto, o que está aqui neste praticamente 1 milhão de euros, deixem-me exagerar um bocadinho, de facto é a infraestrutura que permite fazer isso. Há 3 fases, antes da obra, a obra e o pós-obra, que também o ouvi a referenciar, que é importante, depois de tudo isto, a obra está cá e as pessoas ligarem as suas casas à rede. Sim. Há uma história muito curiosa, se me deixarem contar uma história.
Nós estamos com uma preocupação, acho eu, todas as pessoas que pensam relativamente ao país e à Europa, que tem a ver com o envelhecimento da população, não haver jovens. E o que é que isto tem a ver com o saneamento básico, a pergunta que fez? Aqui há tempos li uma notícia já cá em Portugal, em Trás-os-Montes, numas aldeias pequenas, em que a rede de saneamento tinha-se degradado e já não podia ser usada porque tinha secado, porque havia tão pouca gente, não usavam a rede, fez-se a rede e depois ela de facto, enfim, tem de funcionar porque senão começa a ter detritos e começa a não funcionar. A nossa preocupação não passa por aí, que acho que não é o caso aqui de Bustelo, há casos no país já desses, mas não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é que isto só é útil e só vai contribuir para melhorar, enfim, os problemas aqui pontuais que haja de águas residuais aí num sítio ou noutro, num terreno ou noutro, um poço ou outro que está contaminado. De facto, isso só vai ser alterado se as pessoas usarem aquilo que a gente está a investir. E tem outra questão, que isto são investimentos de facto públicos, ou seja, isto é feito, e uma das características da IADRA é essa, é só dinheiro público, mas tem outra questão, é que é com as nossas tarifas que de facto a gente paga isto tudo, nossas de todas as populações dos 10 municípios. Nós temos 170 mil clientes, a IADRA é uma das grandes entidades gestoras a nível nacional. Temos 170 mil clientes e que é com aquilo que eles pagam mensalmente pelo serviço que inclui o investimento. E, portanto, este investimento é pago por todos os outros utilizadores e tudo o que a gente faz, de facto, é pago pela tarifa e por aquilo que as pessoas utilizam. Portanto, as pessoas muitas vezes pensam, enfim, que a tarifa é cara e isso tem duas notas. Uma é, enfim, o que as pessoas pagam e, evidentemente, que é cara porque é aquilo que as pessoas têm, enfim, de custear e é aquilo que está relacionado com o dinheiro que elas têm e o rendimento delas. Nessa perspectiva, enfim, será sempre caro, mais para uns do que para outros, mas será sempre caro. Na perspectiva do que é que estão a pagar, é completamente diferente. E estão aqui com um bom exemplo disso. Ou seja, passar Bustelo a ter uma rede para tratar adequadamente os esgotos significa investir 1 milhão de euros e não significa só isso. Ou seja, há investimentos que já foram feitos e que as pessoas vão usufruir, porque, como eu disse, a água residual tem de ser tratada. Nós não estamos aqui a apanhar os esgotos e descarregá-los aí numa moita, não. Ele vai para a estação de tratamento que já existe, da Guada, e é tratada e só depois tratada é que é, enfim, adequadamente descarregada na natureza. Portanto, isso significa que não é só este 1 milhão de euros, mas é também aquilo que já foi feito anteriormente e que vai permitir tratar a água e tudo isso. E, portanto, o que eu pedia também é para as pessoas terem essa consciência de que isto é feito com aquilo que as pessoas pagam, portanto, não há aqui outras fontes de receita, e, portanto, todos estão a contribuir para que seja possível melhorar o ambiente e ter este tipo de infraestruturas. Necessariamente que isto só é assim se as pessoas usarem. Ou seja, se a gente fizer a infraestrutura e depois as pessoas não usarem, o ambiente não melhora, as infraestruturas não são rentabilizadas, não são pagas, cada vez é mais difícil e, portanto, necessariamente isto corresponde àquilo que a freguesia queria, que as pessoas queriam. E, portanto, naturalmente que as pessoas vão querer a infraestrutura e vão usá-la. Mas fica aqui essa nota. Ou seja, isto é feito para funcionar para sempre. A gente vai manter a rede, portanto, isto não dura para sempre. O que é que significa? Que significa que daqui a 30 anos, enfim, há uma situação qualquer que tem de se pôr um troço novo e a gente põe o troço novo. Portanto, estas infraestruturas são para sempre. Portanto, é isso. Há pouco falava que cerca de 85% da população já está servida com... A população de Águeda já está servida com a rede de esgotos. Para quando os outros 15? É assim, no nosso setor, e vocês até se pensarem aqui, se conhecerem bem a zona, sabem que é assim. Ou seja, há sempre casas isoladas que se considera, mesmo do ponto de vista técnico, que não é adequado tratar o assunto com sistemas convencionais de rede e estação de tratamento. Isso porquê? Porque há aqui sempre um equilíbrio. O custo seria impossível de ser pago. E, portanto, este equilíbrio é feito e, portanto, a meta a nível nacional
que existe é 80%, nós já estamos em 85%. O objetivo não é 100% de facto em nenhuma zona do país, exceto em zonas altamente urbanas e densas. Enfim, a cidade de Lisboa, a cidade do Porto, a cidade de Braga em si. Portanto, agora, quando olha para a escala de um concelho, a meta nunca é 100%. Portanto, nós estamos já com um indicador muito bom e vamos continuar para os lugares que ainda não têm saneamento, mas, enfim, é os lugares que têm uma estrutura como Bostelo, uma estrutura já minimamente densa de casas. Nos outros sítios têm de ser as coisas tratadas adequadamente, mas aí as soluções individuais funcionam. Enfim, eu não posso estar aqui a falar tudo, mas é assim, porque é que as coisas nestes aglomerados deixam de funcionar? As fossas funcionam se tiver uma casa completamente isolada num sítio. Deixam de funcionar porque está a imaginar isto tudo com fossas. Começa a fossa a contaminar a água do vizinho. E, portanto, tudo deixa de funcionar e é preciso outras soluções. Mas em pequenas habitações isoladas, enfim, uma aldeia com 3 ou 4 casas, a solução adequada não é esta. E, portanto, com soluções convencionais, nós já estamos numa meta que já corresponde aos objetivos nacionais, é boa, e é com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia que a gente decide, bom, agora vamos para ali fazer aquele lugar, porque aquele lugar ainda se justifica. E é assim que funciona. Mas, portanto, a meta de 85% já está uma meta muito boa do ponto de vista das metas nacionais. 28 milhões de euros investidos já no Conselho é um número impressionante. Não, foi o número necessário. Né? Efetivamente, aqui há alguns anos atrás, a Águeda tinha um atraso significativo. Aliás, se calhar isso até justifica de alguma maneira algum entusiasmo acrescido na constituição da ADRA. Porquê? Porque quando se formalizou a constituição da ADRA, não houve dúvidas nenhumas que há todo um conjunto de obras absolutamente essenciais, como é o saneamento básico, o abastecimento de água, que libertaram, digamos, que a Câmara e que lhes permitiram ir para outros projetos, porque caso contrário teria que ter ficado aqui e com toda a certeza teria andado mais devagar, até porque o resto da vida continua. E nós temos muitas obras que foram feitas também com recurso a fundos comunitários, mas se esses fundos comunitários e a parte, a componente a pagar pelo município, se tivesse sido deslocalizada para aqui, outras coisas teriam andado menos devagar. Portanto, percebermos todos o conjunto disto é importante. Portanto, a ADRA, desde o princípio, que é um parceiro. E é um parceiro de muita qualidade, por uma razão muito simples. Primeiro, tenho que enaltecer, sem dúvida nenhuma, a extraordinária qualidade da água e, sobretudo, a quantidade que nós conseguimos. Reparem numa coisa, em épocas de seca, há muito tempo que não se fala em falta de água no nosso concelho. E, portanto, isto penso que é uma obra absolutamente estrutural e este serviço da ADRA, volto a dizer, tem altíssima qualidade porque a água que chega às torneiras de cada consumidor no nosso concelho e nesta região, via Águas da região de Aveiro, não há dúvidas nenhumas que garante essa grande qualidade. Depois é esta obra que é absolutamente essencial para, afinal de contas, aquela coisa que todos nós não nos cansamos de dizer, que é esta preocupação que todos devemos ter de deixarmos o mundo um bocadinho melhor do que o encontramos para os nossos vindouros. E estas obras de saneamento básico são absolutamente essenciais. Primeiro têm um impacto, são obras muito complicadas, muito caras, onde ver as pessoas, quando se pararem um pouquinho e prestarem atenção, são obras que entram profundamente nas estruturas dos arruamentos, que colocam, naturalmente, depois instabilizam muito e, portanto, nós vamos precisar ter aqui algum tempo, alguma paciência destas populações mais diretamente servidas por esta estrada, porque agora, durante um tempo, vão ter lama se chover e vão ter poços se tiver calor. E isto incomoda as pessoas, naturalmente, mas todos temos que perceber que às vezes fazemos obras na nossa casa e também estamos incomodados porque o nosso conforto é perturbado durante esse tempo. Isto é um tempo passageiro, não há de ser tanto assim, e depois no fim tudo fica bem, e sobretudo fica bem com aquela indicação de que durante uma série depois daí para a frente, eu penso que esta questão das ruas fica muito mais estabilizada. Desde já posso dizer aqui que no final desta obra, quando as balas estiverem consolidadas, estes arruamentos que estão em péssimo estado vão ter todas um tapete absolutamente novo e, portanto, repomos essa qualidade. Resolve aqui dois problemas, as infraestruturas e também a rede viária. Claro, a rede viária está em mau estado porque nós estávamos à espera que esta obra começasse. Não fazia sentido nenhum nós virmos fazer um pavimento novo e a seguir
3 meses depois, meio ano depois, um ano depois, virmos aqui abrir estas valas que vão ver, que vão ter aqui vão efetivamente criar aqui um estado que às vezes, portanto, toda a gente percebe que estas balas destroem muitos pavimentos, muito. E, portanto, eu penso que é fácil todos entendermos. O estado das estradas, maioritariamente aqui nesta localidade de Bustelo, não tem nada a ver com o que se passa no resto do concelho. Exatamente porque estávamos a aguardar que esta obra começasse e ainda bem que começou. Pronto, a única coisa que eu digo é que depois, no fim, para que tudo isto faça sentido, este investimento de quase 10.000 euros por cada habitação desta freguesia, deste lugar, só faz sentido se as pessoas ligarem. E, portanto, percebermos todos que é uma questão ambiental, a necessidade que as pessoas têm de ligar. Reparem numa coisa, o que se passa aqui tem reflexos em muitos outros lados, nomeadamente naquilo que chega aos rios, ou aquilo que está nos nossos lençóis freáticos. Resumindo, a qualidade de vida, aquela preservação ambiental que todos nós desejamos, passa por este tipo de obras e por a necessidade das pessoas, no final, ligarem. E, portanto, é um dia bom para esta terra. Presidente, o representante da ADRA dizia que, como indicador, o objetivo era os 80%. Em Águeda já vão nos 85%. Sim, claramente. Satisfeito com esse indicador, naturalmente. Mas nem podia ser deixar, aliás, o objetivo desde o princípio tem sido esse. A ADRA, volto a dizer, tem sido um parceiro para nós conseguirmos atingir esse objetivo, e eu diria que em termos ambientais a Águeda neste momento está perfeitamente alinhada e até ultrapassou aquilo que são já os indicadores apontados até pela União Europeia para uma ótima cobertura, para uma boa cobertura. Portanto, nós estamos acima dos 80%, o que quer dizer que também às vezes precisamos todos de perceber que quando pensamos em questões ambientais, em sustentabilidade, às vezes temos que perceber que uma casa num sítio isolado não justifica uma rede de saneamento para lá. Em termos ambientais, se pensarmos na energia que temos que gastar muitas vezes para uma elevatória, em termos ambientais é menos eficaz e menos eficiente fazer essa linha de saneamento do que fazermos um pequeno sistema local, muitas vezes até fazendo parte integrante naturalmente da construção, e que se resolve essa situação dessa maneira. Porque às vezes as pessoas dizem, então e eu? Há aqui questões que nós todos temos que perceber. Numa localidade, por exemplo, muito pequenina, como nós temos na nossa serra, não fará sentido criar uma rede deste género, com ligações à etas, com estações elevatórias, com estas coisas todas, porque efetivamente a pegada ambiental com o consumo de energia é muito grande.